Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem, tudo certo, tudo ok? Para que Jesus foi enviado? A resposta é curta: para sedimentar o Império Romano. Mas qual seria o interesse de Deus, Yahvé, em enviar Jesus? Inicialmente, temos que entender que porque Deus tentou, mas não resolveu o problema pecaminoso causado pelos hebreus, pelos demais povos mesopotâmicos, além do messianismo proposto no Antigo Testamento. As tentativas mais emblemáticas foram o Grande Dilúvio. Baseando-se no dilúvio sumério, Deus tentou acabar com o pecado, entretanto, não obteve sucesso. Matou um monte de gente, a humanidade inteira, salvou um barco com algumas pessoas e animais e não resolveu o problema. O pecado continuou, o mal continuou. A aliança com Abraão e a lei, o Antigo Testamento, essa aliança foi marcada pela fé de Abraão e selada com um ritual de falso sacrifício como teste para um ser onipotente que deveria saber antes de acontecer, e a circuncisão como sinal. A aliança essa ignorada por Paulo de Tarso, antiga aliança. Um judeu da linhagem dos fariseus criando uma nova aliança? Pode isso? Paulo argumenta em Romanos 4 que Abraão foi justificado pela fé antes de ser crucificado, tornando-se pai de todos os crentes, judeus e gentios. Ou seja, temos uma retórica bem elaborada, desmerecendo a antiga aliança feita exclusivamente para os hebreus ou judeus, né? São os mesmos. No entanto, foi antes da circuncisão que Abraão conseguiu chamar a atenção de Deus, e após isso houve a circuncisão como prova da aliança, mas Paulo ignorou esse pequeno detalhe. Nós sabemos que Paulo, ele aboliu a circuncisão. Ele entende que não há mais necessidade da circuncisão para ter uma aliança com Deus. Então você vê, Abraão faz uma aliança com Deus e Deus diz: para que essa aliança seja realmente realizada, nós precisamos fazer um gesto. Esse gesto é a circuncisão. E todos aqueles que fizerem a circuncisão farão parte do meu povo se acreditarem em mim. E aí vem Paulo e diz assim: não é preciso mais a circuncisão. Quem é Paulo? Por que Paulo tem mais poder do que Abraão e Deus? Se Deus fez uma aliança com Abraão dizendo que era necessária a circuncisão, quem é Paulo para dizer que não é mais necessária a circuncisão? Então é muito importante a gente se fazer essa pergunta. O envio dos profetas durante séculos, Deus enviou profetas com profecias, vaticinium ex evento, isso quer dizer uma profecia a partir de um evento. É um termo técnico para um vaticínio escrito após o acontecimento, mas apresentado como uma previsão feita no passado. Trata-se de uma técnica literária e historiográfica onde o autor, conhecendo o desfecho, narra os fatos passados com premonitório para dar autoridade ou apelo divino ao texto. Então, o fato já aconteceu, mas eu escrevo como se ele não tivesse acontecido para provar que ele aconteceu porque foi uma profecia. Então, aqui nós temos essas profecias vaticinium ex evento, mas tudo bem, para chamar a atenção do povo ao arrependimento, oferecendo perdão e avisando sobre o juízo. Contudo, mais uma vez, não deu certo. Agora, o messianismo. A palavra hebraica Mashiach significa ungido, referindo-se a reis, sacerdotes ou profetas que eram ungidos com óleo para assumir as funções sagradas.
Nós vimos aí nas igrejas evangélicas e católicas a unção com óleo na cabeça ou nas mãos, né, para a pessoa se tornar consagrada. Nesse elenco podemos citar reis, temos Samuel e Davi. Samuel que junto de Davi se juntou com Davi para dar um golpe de um golpe de estado em Saul, né? Nós podemos perceber aí que Samuel ungiu Davi secretamente e ele se tornou o rei escondido de Saul. Então houve aí um conflito, um sentimento de ciúmes da popularidade de Davi, que se tornou um herói nacional, e ao derrotar Golias, tenta matar repentinamente, forçando Davi a fugir. Saul faz esse processo todo. Portanto, Samuel e Davi operaram uma transição teocrática que retirou a legitimidade divina de Saul, traindo Saul. Também nós temos aí o rei Salomão, o Jeú. Não judeus nós temos o Ciro, o grande, o imperador romano Augusto César, Otaviano, e os sacerdotes, Arão e seus filhos, profeta Eliseu, Macabeus, estão na Bíblia, que chamamos de católica e são vistos como, por muitos estudiosos, como libertadores ungidos por Deus, que lutaram contra a dominação seleucida grega no século II, depois da era cristã, influenciando os zelotes. O samaritano Ezequias, Simão de Pérea, Teudas, Simão, filho de Giora, e temos mais alguns messias dessa linhagem. Os messias dos essênios, eles acreditavam na vinda de dois messias distintos. Messias sacerdotal, de Araão, focado na pureza ritual, instrução da Torá e purificação do templo. Messias real, de Davi, que libertaria as forças do bem na batalha final contra o mal. Bem, com todas as informações, fica fácil de considerarmos que o único Messias que de fato ajudou os judeus foi Ciro, o grande libertador dos babilônios, e deixando aí que retornassem para o local de onde tinham sido tirados. Os demais, antes de Ciro, eram moralmente questionáveis, com exceção dos messias guardados pelos essênios, claro. Assim sendo, o papel de Jesus como Messias tampouco teria alguma relevância para os judeus, antagonizando diretamente o interesse tardio dos romanos, que pegaram carona numa seita que estava ganhando território e adeptos romanos importantes. Com isso, pretensiosamente mudaram o título do personagem de Messias para Cristo, na língua amplamente utilizada pelos romanos, o grego koiné. Portanto, Jesus veio como Cristo para consolidar uma religião oficializada pelo Império Romano em detrimento do Messias guardado pelo judaísmo. Onde vieram Adão e Eva? Há um lugar onde tudo começou. Não é uma cidade, nem um reino, é um jardim perdido no tempo, onde a primeira mulher abriu os olhos para a luz, onde o primeiro homem provou o sabor do conhecimento. E onde, com um único ato, a humanidade mudou para sempre. O ato do comer a maçã, do comer o fruto do bem e do mal, instigados aí pela cobrita, pela cobra. Mas este não é um lugar que possa encontrar no mapa onde está esse lugar, esse paraíso. Porque Adão e Eva nunca existiram, exceto na memória mais antiga de nossa espécie, num mito tão poderoso que ainda hoje nos define. A história não nasceu
na Bíblia veio de muito mais longe, das planícies empoeiradas da Mesopotâmia, onde os primeiros impérios ergueram, deuses falaram aos homens. Foi aí, há mais de 4.000 anos, que os sumérios e os babilônios imaginaram pela primeira vez um jardim paradisíaco onde um homem moldado do barro e uma serpente que sussurrava segredos proibidos. O mito de Adão e Eva, na verdade, uma herança roubada, uma história que os hebreus adaptaram, transformaram e tornaram imortal. De onde veio o mito? A narrativa de Adão e Eva tem raízes em 3 mitos mesopotâmios: Dilmun, sumério, há 500 anos antes de Cristo, um jardim paradisíaco onde os deuses criaram os primeiros humanos; Emun-Elish, na Babilônia, há 1.800 anos antes de Cristo, a humanidade é feita do sangue de um deus para servir os deuses; a Dapa, a Babilônia, que em 1.400 anos antes de Cristo, o primeiro homem perde a imortalidade por desobedecer a Ea, um deus, uma história quase idêntica à de Adão. Os hebreus, durante o exílio da Babilônia, lá pelo século IV a.C., reescreveram esses mitos, criando o Gênesis. O Jardim do Éden, com os seus 4 rios, é uma imagem inspirada de fertilidade da Mesopotâmia, mas o seu verdadeiro significado é espiritual, não geográfico. Onde foi o primeiro mito? O primeiro mito conhecido que inspirou Adão e Eva nasceu na Suméria, no sul da Mesopotâmia, atual Iraque. Por volta de 2.500 anos antes de Cristo, foi uma cidade chamada Ur ou Idu que se encontraram pela primeira vez histórias de deuses a moldar humanos do barro, de jardins divinos e de escolhas que mudaram o destino da humanidade. Adão e Eva, portanto, nunca viveram num lugar real. Viveram e ainda vivem na imaginação do povo que há milênios tentou responder à pergunta mais antiga de todas: de onde viemos? E para que fomos feitos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Tentamos responder a pergunta através dos mitos. Aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não entendemos, aquilo que a ciência ainda não explica, nós procuramos explicar através dos mitos. Um grande abraço, tchau, tchau.